vamos dar adiante, vamos ver aqui. Então o que a gente vai fazer hoje? Para a gente ilustrar isso bacana, de forma legal, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou mostrar para vocês como isso apareceu recentemente no Enem, em algumas questões Enem. Vamos dar uma olhadinha nessas questões, para dar uma ilustrada. Vamos dar uma olhadinha na questão 2016 do Enem, uma questão envolvendo movimento circular aqui muito bacana, mais especificamente os conceitos de transmissão. Olha só. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Então nós temos aqui um quadro com as 4 engrenagens, a A, a B, a C e a D, e o respectivo número de dentes de cada engrenagem. A A é a menor, com 24 dentes, e a D é a maior de todas, com 108 dentes. Aqui na figura a gente pode visualizar essas engrenagens. Nós temos aqui a engrenagem A, tá? Veja que ela está conectada em transmissão à engrenagem B, ok? Aqui nós temos as duas ligadas, a engrenagem B conectada a C, e a C, por último, conectada à engrenagem D. Ele pergunta, a frequência de giro do ponteiro em RPM é, em outras palavras, ele quer a frequência de giro da engrenagem D. Ele quer FD, a frequência de giro da engrenagem D. Beleza? Ele começa dando informação que a frequência do motor, ou seja, o motor está ligado aqui, ó, na engrenagem A, é 18 RPM. Então ele dá essa frequência aqui, e ele pede essa frequência aqui. Show? Como é que a gente resolve isso? Vamos dar uma olhadinha? Primeira coisa importante que a gente tem que lembrar. Engrenagens com acoplamento tangenciais apresentam frequências inversamente proporcionais ao número de dentes. Como é isso? Tangenciais. São essas aqui, ó, por exemplo. A e B, elas estão conectadas pela tangente, dente a dente. Quando uma gira para um lado, a outra gira para o outro. Isso é um acoplamento tangencial. E o que quer dizer com frequência inversamente proporcional ao número de dentes? Quer dizer que quanto maior o número de dentes, menos voltas essa engrenagem vai dar. Então observe que a engrenagem A, ela gira muito mais em um tempo qualquer do que a engrenagem B, que é maior. Quanto mais dentes, menos giros a engrenagem completa em um certo intervalo de tempo. Beleza? Ok? Então vamos lá. Continuando aqui. Engrenagens com acoplamento coaxiais apresentam frequências iguais. O que é uma engrenagem com acoplamento coaxial? São aquelas engrenagens que apresentam o mesmo eixo comum. Veja, por exemplo, aqui a engrenagem B, tá? Observe que o eixo dela é o mesmo da engrenagem C, é esse eixo aqui, ó. Ele é tanto eixo para C, como também é eixo para B. Então, quando esse eixo dá uma volta, a engrenagem C também dá uma volta e a B também dá uma volta. Então, B e C têm a mesma frequência. Quando uma dá uma volta, a outra também vai. Então, observe que você tem que diferenciar as engrenagens tangenciais das coaxiais, tá? Então, as tangenciais têm frequências que dependem do número de dentes e as coaxiais apresentam o mesmo número de voltas, ou seja, a mesma frequência, ok? Beleza. Então vamos usar uma equação básica aqui da transmissão. Se você está um pouco perdido na questão do movimento circular, dá um pulinho na nossa aula no nosso canal, lá no nosso Cortex, tem uma aula bacana sobre MCU. Vamos ver se a gente deixa o linkzinho aí, para você dar um pulinho lá nessa aula e pegar o movimento circular uniforme desde o começo. Então aqui nós temos, eu vou aplicar essa fórmula, que ela envolve a frequência das engrenagens e o número de dentes, certo? Posso fazer essa
adaptação aqui. Porque na verdade a nossa fórmula original ela usa o raio de cada um. A informação não dá número de raios, porém nós podemos fazer a consideração de que quanto maior for o raio de uma polia dessa, de uma engrenagem dessa, maior vai ser o número de dentes. Então, eu posso considerar que o número de dentes é proporcional ao raio. Então, me permita aqui fazer uma troca na fórmula. Em vez de usar o raio, eu estou usando o número de dentes, ok? Já que a questão não dá informação nenhuma sobre o raio, mas eu sei que o raio, o número de dentes, ele é proporcional ao raio. Ou seja, quanto maior for a engrenagem, maior vai ser o número de dentes, ok? Então eu vou aplicar a fórmula aqui para a engrenagem A e a engrenagem B, tá? Eu sei que a engrenagem A tem uma frequência de 18 RPM, porque a do motor, está aqui, ó, a questão fala, eixo do motor, é a engrenagem A. É 18 RPM. E o número de dentes da engrenagem A são 24 dentes. Então, ela gira 18 RPM e ela tem 24 dentes. Obviamente, a engrenagem B deve girar menos, porque ela tem mais dentes. Do outro lado, a gente está colocando exatamente ela. Frequência de B é o que a gente vai descobrir agora, vezes o número de dentes de B, que é 72, dado aqui na nossa tabelinha. Resolvendo aqui, 18 vezes 24, depois divide por 72, nós vamos ter que a frequência de B é de 6 RPM, certo? 6 rotações por minuto. Observe como realmente a polia maior tem uma frequência menor, ok? Bom, B e C são coaxiais, então elas apresentam a mesma frequência C. São coaxiais, então elas apresentam a mesma frequência. Se B tem uma frequência de 6 RPM, C também vai ter 6 RPM. Então eu já sei qual é a frequência de C, 6 RPM também. Correto? Agora, por último, eu vou agora usar essas duas engrenagens C e D, tá? Para finalmente descobrir qual a frequência de rotação da engrenagem D. Resolvendo aqui, aplicando a fórmula de novo, envolvendo frequência e número de dentes, estou usando a engrenagem C e a engrenagem D, substituindo valores. Frequência de C é 6 RPM, já concluímos isso daqui. Número de dentes de C são 36 dentes. A frequência de D é a última coisa que a gente vai precisar calcular. E o número de dentes de D, 108 dentes. Resolvendo 6 vezes 36 dividido por 108, nós vamos ter que a frequência de D é de 2 RPM, tá? Resposta certa, letra B de bola. Show? Facinho, né? Tranquilo. Veja aí a parte de transmissão do movimento circular uniforme aparecendo no Enem 2016. Pode aparecer já já de novo. Outra questão recente foi em 2018. Essa questão envolve outro elemento aqui, além do movimento circular, tá? Mas a gente vai falar aqui um pouquinho dele. Veja o que diz a questão. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17 polegadas. É muito comum o pessoal fazer essa troca sem saber exatamente as consequências físicas disso. O que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Claro, vai ficar grandão, né? Duas consequências provocadas por essa troca de aros são, então, a questão teórica envolvendo aqui elementos que vai envolver centro de massa, certo? E velocidade do automóvel. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Vamos pegar aqui nosso Lamborghini como exemplo. Tomar nosso Lamborghini aqui como exemplo, bacana. Primeiro, o que é centro de gravidade? Centro de gravidade de um corpo é o ponto onde pode ser considerada a aplicação da força da gravidade. Seria o ponto de um corpo onde a gente considera que a força gravitacional atua,
certo? Sua localização depende de como está distribuída a massa. Não confundir, tá? Centro de gravidade com centro de massa não são necessariamente a mesma coisa, ok? Mas se um corpo tiver dimensões desprezíveis, a gente pode considerar centro de gravidade e centro de massa como estando no mesmo local. O centro de massa é um ponto onde a gente pode considerar concentrada toda a massa de um corpo, certo? O centro de gravidade, como definimos ainda há pouco, é onde a força gravitacional atua, ok? Bom, aqui diz o seguinte: carros mais altos tendem a apresentar o centro de gravidade mais para cima, conforme a altura cresce. E quanto mais distante do chão, menos estável o carro ficará. Então, observe como os carros de Fórmula 1, eles apresentam uma altura muito pequena para que fiquem mais estáveis, mais presos ao solo, exatamente porque esse centro de gravidade fica muito pertinho do solo, exatamente para ele ganhar muita estabilidade. Observe como os carros mais altos, como SUVs, picapes, ônibus, eles têm um centro de gravidade muito deslocado para cima, devido à altura dele. Isso faz com que o carro perca a estabilidade. É muito mais fácil capotar um SUV do que um carro baixinho. Bom, quanto à velocidade envolvida do carro, nós temos o seguinte: a velocidade que o carro vai apresentar, tá? Ela é a chamada velocidade linear, ok? E ela vai ter uma relaçãozinha assim com o raio do pneu do nosso carro, beleza? Quando você aumenta as polegadas de um pneu, quando você aumenta as polegadas da roda, você vai também mexer nesse raio, obviamente, claro. A velocidade de um carro é exatamente a velocidade linear de rotação dos pneus. Se um carro se move a 70 km por hora, é porque sua roda está girando a 70 km por hora, certo? Então, essa velocidade chamada linear, ela indica a velocidade de giro da roda, indica também a velocidade do carro, beleza? Bom, nós temos nessa equação a velocidade linear envolvida com a chamada velocidade angular, tá? Recomendo de novo, se você estiver um pouco perdido, dá uma olhadinha na nossa aula de movimento circular. Mas essa velocidade aqui, a velocidade angular, tá? Ela indica o número de rotações que é dada, ok? No decorrer do tempo, o número de rotações que é dada no decorrer do tempo. Ela, na verdade, não é bem rotações, é ângulo. Por isso que ela é medida em radianos por segundo, tá? Então, está relacionado assim com o número de rotações, porque, mesmo falando em ângulo, obviamente, uma volta completa é 360 graus, não deixa de ser ângulo, ok? Então, de certa forma, sim, ela representa o número de voltas no decorrer do tempo, ou ângulo varrido no decorrer do tempo. Observe que as duas se relacionam aqui pelo raio. Tá? Então, a velocidade linear é a angular vezes o raio. Então, preste atenção. Quando você troca o aro do pneu e você aumenta o tamanho dele, você aumentou o raio. Beleza? Se você aumentou o raio, consequentemente, você aumenta a velocidade do carro. Certo? Então ele vai mover-se com a velocidade maior para uma mesma rotação. Então, quanto menor for o pneu, menor é a velocidade linear. Só que o que acontece é que o nosso carro ele mede a velocidade angular. Nosso carro ele mede, para indicar no velocímetro, a velocidade angular. Então, para o velocímetro, ele continua dando o mesmo número de voltas em um certo momento. Tá? Só que a velocidade real, a velocidade de deslocamento alterou-se para aquele mesmo número de voltas, para aquela volta dada, porque o raio cresceu. Então o que acontece? Vamos analisar aqui as questões. Letra A. Elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais instável. Duas consequências provocadas por essa troca do aro são elevar a posição do centro de massa, correto, de certa forma que está corretíssimo, lembrando, tá? Se eleva o centro de gravidade, o centro de massa também, obviamente, vai subir.
tornando-o mais instável. Realmente, como a gente comentou, com o centro de gravidade e também o centro de massa fica mais elevado, obviamente, o carro vai ficar mais instável, está correto. Então já está fora a letra C e a letra D. Elevar a posição do centro de massa não deixa ele mais estável, deixa mais instável, mais fácil produzir aquela velha capotada. E aumentar a velocidade do automóvel em relação indicada no velocímetro. Correto também. Lembre-se, o velocímetro ele se orienta pelo número de rotações por segundo, tá? Ou velocidade angular. Não é bem rotações por segundo, mas é ângulo por segundo, como a gente já falou. Certo? Então, para o velocímetro, continua se marcando a mesma velocidade, só que a velocidade de deslocamento, que é linear, km por hora, metros por segundo, ela se alterou, ela cresceu, porque você aumentou o tamanho do pneu, você aumentou o tamanho da roda, se aumentou o raio, você vai aumentar o V, mesmo para um número constante de rotações. Então, com certeza, a letra A está correta. Elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais instável, e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. E aí, show de bola? Gostaram da resolução dessas dicas, essas duas questões aí que já apareceram no Enem? E eu falei para vocês que ia começar a rasgar o salto quântico para vocês. Eu já estou dizendo para vocês o que é o salto quântico e já dei uma dica hoje bacana de mecânica para você não estar estudando a coisa errada. Cinemática, foco em MCU, a gente viu aí, dá uma olhadinha na tabelinha se você tiver na dúvida, volta o vídeo e vê de novo, foco nele. Então o salto quântico, gente, basicamente é isso, ele vai conduzir você pelos caminhos mais prováveis de pontuar mais. Você perde menos tempo, você estuda o que realmente está aparecendo, você ganha eficiência de estudo, você ganha foco, enquanto o teu concorrente vai ficar lá perdidão. Então se liga aí que daqui a pouco, logo em alguns dias, a gente vai estar largando o segundo de 3 vídeos do salto quântico. Nesse segundo vídeo a gente vai estar rasgando mais um pedaço do salto quântico, a estratégia sendo aplicada em outra área da física. E de repente, será que você não está agora estudando a coisa errada de novo? A gente vai dizer a você exatamente o que estudar. Aguarde no segundo vídeo. E no terceiro, se prepara. É onde está o santo grau do salto quântico. É onde a gente tem realmente aplicado todo o nosso como projetar você lá para frente. O terceiro vídeo a gente vai rasgar esse santo grau. No segundo ainda tem uma dica muito bacana de onde usar o salto quântico e uma outra área da física, muito bom também, não percam. Lembrando que você é bom que esteja cadastrado o seu e-mail. Se você não está cadastrado, dá uma olhadinha por aqui, tem um link onde você vai entrar lá, baixar um e-book bacana de cinemática, focado para você. Aproveite e cadastre o seu e-mail, porque é lá que você vai receber as dicas para o próximo vídeo. E o último dos últimos vídeos, a nossa Top Class Cortex, onde a gente vai estar rasgando o grande santo grau do salto quântico, vai ser numa sala fechada, um link fechado, você só vai poder receber por e-mail. Não esquece de se cadastrar para poder receber o link dessa sala. E em breve nós vamos estar lançando, claro, o salto quântico, o projeto, onde eu, claro, vou dizer aqui para vocês, vou rasgar para vocês o que é o salto quântico e como ele funciona em algumas áreas. Agora, o como fazer vai estar no nosso super projeto, que vai estar sendo lançado mais ou menos por julho, de julho para agosto. Aí não se preocupe, tem tempo bastante para você entrar nele. Exatamente, estrategicamente de julho para agosto, porque se por acaso alguém demorar muito a pegar o salto quântico, talvez não dê tempo para lhe alcançar. Você vai estar se projetando através do ar para muito à frente dele. Então não seja o segundo, o terceiro, o 10º, o 20º, o 100º a entrar no salto quântico, seja o primeiro. Esteja lá quando a gente enviar por e-mail a abertura do projeto, seja o primeiro a estar se cadastrando para fazer parte dele. Gente, então foi um prazer enorme estar aqui com vocês, muito satisfeito de estar compartilhando com vocês esta estratégia. Espero que você faça um bom uso dela, espero que amanhã você já esteja estudando cinemática com um foco diferente. E aguarde, próxima semana nós temos aí um segundo de 3 vídeos onde nós vamos estar rasgando uma nova estratégia, uma nova área da física. E em breve o terceiro vídeo com o santo grau do salto quântico. Então um grande abraço, não esqueçam, foco, força e fé.
porque só vai dar aprovação. Valeu? Abraço!